parecida com Ezequiel. Tanto Ezequias quanto Ezequiel significa o Senhor me fortalece ou o Senhor me dá forças. Quem era Ezequias? Ezequias era filho de um homem chamado de Acás. Quem era Ezequias? Ezequias era filho de uma moça chamada de Abi. Quem era Ezequias? Ezequias era pai de um moço chamado de Manassés. Ezequias exerce uma função na Bíblia que nós denominamos como monarca, ou seja, Ezequias era rei. Lendo as Escrituras, vamos descobrir que Ezequias exercia o seu governo em Judá. Às vezes, as pessoas têm uma pequena dificuldade para distinguir o que é Israel e o que é Judá. Mas de forma muito simples, é fácil entender. Israel era uma confederação de 12 tribos, a saber, os 12 filhos de Jacó. Entre eles, Rúben, Levi, Simeão, Issacar, Zebulon, Aser, Gade, Dan, Naphtali, José, Benjamim. No ano 930 a.C., haverá uma divisão nessas 12 tribos. Das 12 tribos, 10 tribos vão para o lado norte e passam a ser chamado de Reino do Norte, cuja capital era Samaria. 2 tribos vão para o lado do sul e passam a ser chamados de Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Sobre o lado norte haverá 19 reis. Sobre o lado sul haverá 20 reis. Ezequias vai ser o 13º rei do lado do sul da nação menor. Ezequias vai governar. Ezequias lidera, Ezequias preside, Ezequias governa Judá durante o período de 43 anos. Este período de 43 anos tem que ser dividido em 3 fases. A primeira fase é uma fase de 14 anos, qual ele vai governar auxiliando seu pai. A segunda fase é uma fase de 11 anos, a qual ele governa sendo ajudado pelo seu filho Manassés. E a terceira fase é a fase de 29 anos, que Ezequias vai governar de forma solo e de forma individual. E é neste período que tanto o livro dos reis quanto o livro de crônicas, das crônicas, vai destacar com maestria, muito obrigado, com maestria os feitos de Ezequias. O texto diz que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. O texto diz que Ezequias abriu as portas da casa de Deus para que o povo do Senhor pudesse acessá-la. Durante muito tempo houve corrupção, houve imoralidade, houve pecado naquela região e as portas do templo eram fechadas. Para acessar o templo era necessário pagar tributos, mas Ezequias, como era um homem de Deus, vai arrancar as barreiras que fechavam as portas da casa do Senhor para o povo e vai liberar o acesso. Ezequias também vai ser o responsável por exortar o povo ao arrependimento. Ezequias vai pregar a verdade. Ezequias vai instituir levitas
para que esses levitas pudessem tirar de dentro do templo toda a impureza, toda a imundície, toda a sujeira e preparar-se o ambiente para que o povo pudesse cultuar e a glória de Deus pudesse descer. Ezequias também vai regular os turnos sacerdotais, tudo que tange ao culto que estava desorganizado, tudo que tange ao culto que estava bagunçado, Ezequias vai colocar em ordem. Este Ezequias também vai oferecer a segunda maior Páscoa da nação de Judá, perdendo apenas para a Páscoa que foi realizada na época do rei Josias. Este Ezequias vai celebrar a maior expiação de todo o Antigo Testamento. Pastor, e o que é expiação? É muito simples. Expiação é uma metodologia para o arrancamento do pecado. Leia Levíticos, que você vai ver que no dia da expiação, o sacerdote precisava de 2 bodes. O primeiro bode era chamado de bode emissário. O segundo bode era chamado de bode expiatório. Sobre um bode, eles traziam para o meio do arraial, colocavam as mãos sobre a cabeça do bode e faziam uma oração de transferência do pecado da comunidade. Todo o pecado da nação, de forma simbólica, era transpassado e transferido para o bode. Depois, arrancavam aquele bode do arraial, dizendo: Deus arrancou os pecados do meio do seu povo. Pegavam o segundo bode, matava, pegava o sangue dele, colocava em uma bacia, molhava-se, os sacerdotes molhavam as pontas do dedo no sangue do bode e espirrava sobre o povo. E eles criam que, além de Deus tirar o pecado, o sangue cobria aquele povo. Ezequias vai fazer a maior expiação daquela época. Ezequias também é o responsável por quebrar as estátuas. Ezequias também é responsável por queimar os bosques, tudo que afastava o povo de perto do Senhor. Ezequias arranca da vida do povo. Você vai ler, tanto em Crônicas quanto em Reis, que este Ezequias também vai destruir os altos ou os lugares altos. É muito comum, quem já leu o livro de Reis sabe o tanto quanto eu, que reis eram levantados por Deus para arrancar os lugares altos. Pastor, e o que eram os lugares altos? Simples, os lugares altos eram os picos das colinas, aonde a nação de Judá escondia os seus ídolos, aonde a nação de Israel escondia cabanas para adorar outros deuses. Olhe para cá, por favor. Enquanto aqui embaixo eles davam glória a Deus, enquanto aqui embaixo eles glorificavam a Deus, enquanto aqui embaixo eles sacrificavam a Deus, ele se escondia nos altos das colinas para adorar outros deuses. Porém, existe uma grande diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses que eles adoravam nas colinas. Quais? Os deuses concordavam em dividir o povo com o Deus verdadeiro, mas o Deus verdadeiro não concorda em dividir o seu povo com ninguém. É por isso que Deus vai levantar Ezequias para destruir os lugares altos. Poderia falar mais a respeito de Ezequias, porém está bem claro que Ezequias foi um instrumento afiado na mão de Deus. Deus usou com poder, Deus usou com autoridade, Deus usou com ousadia, Deus usou com intrepidez. Ezequias foi um homem de Deus, e não há dúvidas que Ezequias vai ganhar um certo destaque. Porém, tudo que se destaca
vai incomodar. Tudo que se destaca vai gerar incômodo e vai aparecer no caminho de Ezequias um povo chamado de Assíria. Quem eram os assírios? Os assírios eram descendentes dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. De Sem vai vir um menino chamado Assur, e de Assur virão os assírios. A cultura dos assírios era assustadora. Os assírios eram sanguinários. Os assírios gostavam de maltratar. Quando eles iam para a guerra, eles não se contentavam em vencer uma guerra. Era do costume deles arrancar a orelha de um soldado morto, arrancar o braço de um soldado morto, arrancar um dedo de um soldado morto, arrancar uma perna do soldado morto. E os pais assírios davam um pedaço do corpo mutilado do soldado que morreu aos seus filhos. E cada vez que o filho recebia um pedaço do corpo do soldado morto que o seu pai matou, a cultura se avançava e aflorava. Eles tinham por costume, depois que matavam um soldado, e se ele fosse o general de um exército, eles arrancavam a pele do corpo do soldado ou do general morto, e depois amarravam uma corda no pescoço do soldado morto e no pescoço de um cavalo, colocava fogo no cavalo, e o cavalo arrastava o corpo do soldado morto por toda a cidade. Era a prática deles o maltratar. Estes assírios vão ter 5 imperadores que vão revolucionar aquele povo. O primeiro, Assurbanipal, que vai governar 34 anos. O segundo é chamado de Samanasé III, que vai governar 24 anos. O terceiro é chamado de Tiglat-Pileser, que vai reinar 18 anos. O quarto é chamado de Samanasé II, que vai reinar 22 anos. E o quinto é chamado de Senaqueribe. Senaqueribe é o pior de todos. Senaqueribe é o mais truculento de todos. Senaqueribe é o mais afoito de todos. O sonho da Assíria era dominar a terra. Todos os outros imperadores haviam conquistado reinos e nações, porém a época de crescente, a época de sucesso dos assírios vai se estabelecer exatamente com Senaqueribe. Aonde ele pisa, ele conquista. Aonde ele pisa, ele domina. Aonde ele pisa, ele entra. Aonde ele pisa, ele toma. Era impossível vencer os assírios. Se você ler o texto sagrado, você vai ver que ele já havia vencido absolutamente 30 nações. Todo mundo tinha medo dele, até que um dia alguém fala para Senaqueribe: tem uma nação aí que o Senhor não conquistou. E qual é o nome desta nação? Judá. Qual é a capital desta nação? Jerusalém. E quem é o rei desta nação? Ezequias. Então entenda, do lado de Judá, Ezequias tem sucesso. Do lado da Síria, Senaqueribe tem sucesso. Então Senaqueribe vai se levantar para atacar Jerusalém. E ele vai atacar por 3 etapas, ou em 3 períodos distintos. A primeira vez que ele ataca, ele cerca a cidade. Ele destrói o arqueduto que Ezequias constituiu. E a Bíblia diz que, em fim de fazer paz com eles, Ezequias vai dar 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro para estabelecer paz. Só que Senaqueribe não entendeu, e Senaqueribe imaginou que Ezequias estava com medo dele, que Ezequias estava assustado com ele. Então diz a Bíblia que Senaqueribe vai atacar pela segunda vez. Ele vai chamar 3
soldados, 3 comandantes, 3 representantes dele. Ele vai mandar falar com Ezequias. O primeiro era Tardã, o segundo era Rabsanes e o terceiro era Rabsaque. Os 3 vão chegar diante de Ezequias e vão gritar em aramaico e em sírio, dizendo: assim diz o rei Senaqueribe, não adianta vocês correrem, não adianta vocês orarem, não adianta acreditar no Deus de vocês, porque nós vamos entrar nesta cidade e nós vamos tomar esta cidade de vocês. E tem mais, não adianta acreditar no Deus de vocês, porque da mesma forma que nós fizemos com os outros deuses, nós iremos fazer com vocês. E tem mais, se por acaso vocês tiverem 12.000 soldados para guerrear conosco, eu vou dar 12.000 cavalos para os seus soldados, porque ele sabia que não tinha. Ezequias ouviu a afronta, Ezequias ouviu as ameaças e Ezequias não respondeu. Ezequias foi para o templo. Enquanto Ezequias entra no templo, ele vai orar. Ezequias ora aqui e Deus se levanta no trono e diz: Isaías, leva a resposta para Ezequias. E o que é que Deus vai responder, pastor? Segundo Crônicas, capítulo de número 32, versículo 7: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior que com vocês está. Com ele está o braço de carne, mas com vocês o Deus Todo-Poderoso. Você não está sozinho, você não está sozinho. Pega na mão de alguém, por gentileza, segure na mão de alguém, por favor, eu não vou demorar, e diga: você não está sozinho, o Todo-Poderoso está contigo. Se tem alguém que crê nessa profecia, dá um brado de glória. Vai cantar, olha pra cá. Você não está sozinho, mas Senaqueribe é afoito, Senaqueribe é debuxado, Senaqueribe, ele não respeita os limites, e pela terceira vez Senaqueribe vai atacar. Ele chama os mensageiros e ele escreve uma carta. Tudo que os mensageiros falou, ele pôs na carta, e ele acrescentou algo. O que, pastor? Ele acrescentou na carta que aquele povo iria comer fezes dissolvida em urina. Vamos redondar, ele vai humilhar o povo, ele vai destruir o povo. A carta é essa: acabou, não tem para onde correr, não tem para onde escapar. A cidade é minha, as mulheres são minhas, os filhos são meus, a cidade é minha. Os mensageiros subiram para Jerusalém e entregaram a carta na mão de Ezequias. Ezequias poderia responder, Ezequias poderia escrever, só que no texto que eu li, a Bíblia diz que Ezequias pegou as cartas e levou para o altar. Ezequias pegou as cartas e colocou diante do altar. Eu gosto do versículo 15, porque diz que no versículo 14, porque diz que ele estendeu as cartas perante o Senhor. Se ele estendeu a carta não era pequena. Então permita-me crer que na carta estava escrito: vou destruir tua casa, vou destruir tua família, vou destruir teus filhos, vou destruir teu casamento, vou destruir tua igreja, vou destruir teu ministério, vou destruir tua cidade, vou destruir tua rua, vou destruir teu estado, vou destruir teu país. Tudo que você construiu, eu vou destruir. Só que Ezequias entendeu: esta guerra não vai ser vencida como ameaça e nem como indireta. Esta guerra eu vou levar para o altar. Ezequias coloca a carta no altar.
Ezequias coloca as cartas no altar, e quando Ezequias põe no altar, Deus levanta Isaías e diz: Ezequias, a respeito do rei da Síria, eu já ouvi e vou responder. E aqui eu começo a finalizar. Deus vai responder à afronta do teu inimigo. E qual é a resposta, pastor Cleiton Macedo, que Deus vai dar? Capítulo 19, versículo 28. Eu vou colocar um anzol no nariz dele. Eu vou colocar um anzol no nariz dele. Deus está usando uma estratégia, uma linguagem do campo. Pode pra cá e prepara pra dar glória, porque eu me dá lugar nesta noite pra você tomar um bem. Você não bate nele. Pra você tomar um boi, você não agride ele. A única forma de tomar um boi ou um touro é cravando um anzol no seu nariz. Quando você gruda o anzol no nariz do dono do boi, ele dobra o joelho e ele te respeita. Sabe que Deus está dizendo para Ezequias: hoje eu me levanto. E a primeira resposta que eu dou para ele é: o inimigo está de pé te ameaçando, o inimigo está de pé te humilhando, mas hoje eu me levanto para derrubar ele. Glória! Hoje eu me levanto para derrubar ele. Eu vou profetizar, porque eu não vim aqui no Maracanã para brincar, eu não vim aqui no Maracanã para passear. Eu vim profetizar e eu vou profetizar. Levanta a mão quem quiser receber. Assim diz o Senhor: eu me levanto hoje para jogar por terra aquela fofoca. Eu me levanto hoje para jogar por terra aquela mentira. Eu me levanto hoje para jogar por terra aquela injustiça. Eu me levanto hoje para jogar por terra aquela calúnia. Eu não sei quem é que está de pé, mas Deus me trouxe aqui para dizer: da mesma forma que eu fiz com Golias, eu faço contigo. Eu derrubo ele e você permanece de pé. Deus vai jogar por terra esta afronta. Deus vai jogar por terra esta mentira. Deus vai jogar por terra esta calúnia. Deus vai jogar por terra essa injustiça. Deus vai jogar por terra essa arapuca. Havia uma armadilha. Havia uma armadilha do aniversário preparada contra a tua casa. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: enquanto tu dá glória no altar, enquanto tu canta no altar, enquanto tu me adora no altar, eu me levanto para derrubar. Bate na mão de alguém, me ajuda a pregar. Bate na mão de alguém e diga: Deus se levantou para resolver. Deus se levantou para resolver. Eu não sei o que é, mas Deus vai resolver. Eu não sei o que é, mas Deus vai resolver. Sai da frente, Satanás. Toma gírias de cabelo, tranca a rua, sete saia. Deus se levantou do mundo e vai derrubar. A segunda resposta que Deus vai dar também está no versículo 28. Eu colocarei um freio na tua boca. Eu colocarei um freio na tua boca. Eu estou tentando ser elegante. Eu estou tentando ser elegante, mas eu sou favela e eu vou falar bem rasgado o que está vindo no céu. Quando Deus falou que vai colocar um freio na boca dele, sabe o que Deus está dizendo, pastor José? Chegou a hora de eu calar a boca do inimigo. Chegou a hora de eu calar a boca, pastor. O senhor está pregando de forma agressiva. Agressiva não, meu filho. Eu gosto de Bíblia. E Deus cala a boca. Pastor Bibão, quando jogaram Daniel na cova dos leões, Deus não foi lá fazer carinho no leão, não. Ele
mandou o anjo lá para fechar a boca. Lembra quando os discípulos estavam dentro do barco, no mar da Galileia, a tempestade balançou o barco, Jesus olhou para ele e disse: fica quieto. Mas quando ele olhou para a água, ele disse: cala, Pedro. E eu não sei quem vai pegar. Deus está dizendo: até hoje ele falou, até hoje atacou, até hoje mandou direta, mas hoje eu me levanto para calar o inimigo. Hoje eu me levanto para calar. Eita, Deus vai fechar a boca do inimigo. 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 Estão falando tudo mentira. Estão falando tudo besteira. Estão falando tudo calúnia. Deus está me dizendo: filho, fala pro meu povo, quem justifica ele sou eu. E eu me levantei para calar o inimigo, para calar o inimigo, para calar. Ai. Versículo de número 28. Eu não sei quem vai pegar. Se não pegar essa, você não está na carne, você já está no osso. Olha a parte final do verso 28. E farei voltar pelo mesmo caminho que veio. E farei voltar pelo mesmo caminho que veio. A irmã levantou a mão ali, o vaso levantou a mão, o pastor levantou a mão aqui. Então eu vou profetizar. Primeiro, Deus vai jogar por guerra. Segundo, Deus vai calar. Terceiro, o teu inimigo vai ter que recuar. O teu inimigo vai ter que recuar. Eu venho aqui nessa igreja, debaixo da unção de Deus, para dizer: Satanás, recua. Pombagira, recua. Macumaria, recua. Demônio, recua. Principado, recua. Potestade, recua. Recua, 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 recua. Glória a Deus, aleluia. Mandar a calamácia, é para mandar a comandacia, é mandar que me dá saia, é para mandar a calamandúria, é para mandar a calamandária, é para mandar de câmera, comanda a cana na palha, é para mandar a comandacia, é para mandar a calamandéria, é para mandar de câmera, comandacia. Agora eu entendi o porquê de tanta guerra para eu chegar aqui. Meu telefone caiu, a internet não pegou, eu errei o endereço, tanto problema para chegar aqui, me atrasei, tive imprevisto. Agora eu entendi, eu não vim cumprir uma agenda, eu não vim atender um convite, eu vim para guerrear, eu vim para batalha, eu vim para beleza, eu vou profetizar. Se não crer, fica com a boca fechada e com a mão abaixada. Mas se crer, enquanto tu é glória a Deus, o demônio está recuando da tua casa agora. Eu vou liberar, levante a mão, eu vou liberar, levante a mão, eu vou liberar. Enquanto a senhora está com a mão erguida aqui, enquanto o senhor está com a mão erguida aqui, naquele quarto, aquele demônio vai recuar, naquela sala, aquele demônio vai recuar, naquela cozinha, aquele demônio vai recuar. Eu vou profetizar. Hoje a ordem é: síndrome do pânico, recua. Depressão, recua. Ansiedade, recua. Problema nas veias, recua. Problema nos nervos, recua. Espírito de morte, recua. Peste que assola meio-dia, recua. Mortandade, recua. Terror, recua. Diabo, recua. Capeta, recua. Recua, recua, recua. E se eu te falar que quando você chegar naquela casa, o ambiente vai estar diferente, quer crer? E se eu te falar que quando você entrar naquela empresa, ou amanhã, ou na segunda-feira, um ambiente
Vai ser diferente. Quando você entrar na tua loja, eita, eu vou liberar. Quem trabalha por conta aqui, deixa eu ver. Trabalha por conta, quem tem CNPJ aqui? O Vasco, quem tem CNPJ? Alguém tem CNPJ aqui? Mas quem trabalha por conta? Quem trabalha por conta? Eu profetizo que todos os bloqueios que impedem o teu progresso caem hoje. É o inacandacia. Eu não sei qual é a área que o Senhor trabalha, mas eu tenho certeza que nesta noite Deus está mudando o restante do teu eita. Eu vou repetir. E quem crê na vitória do profeta ali na glória, esta noite desliga o restante do teu ano, porque aquilo que estava atrapalhando vai ter que recuar. 32, tem mais a resposta aqui, dá tempo, olha pra cá. 32, olha o que está escrito. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará na cidade. Isso aqui eu gosto. Pastor, porque primeiro, Deus derruba. Segundo, Deus cala. Terceiro, Deus afasta. Quarto, Deus fecha a porta e fala, aqui. Aqui tu não entra. Eu vou repetir. Aqui tu não entra. Eu não sei quem recebe esta palavra, mas Deus está dizendo, eu não vou deixar ele entrar na tua terra. Eu não vou deixar ele acessar a tua terra. Lembra de Jó? O adversário falou para Jeová assim, o Senhor cercou Jó de bens, por isso Jó te adora. Meu querido, se o diabo disse que Deus cercou Jó de bens, é porque o diabo já tinha procurado um lado para entrar. Permita-me, entenda isso. Ele foi de um lado, estava cercado. Ele foi do outro lado, estava cercado. Ele veio de frente, estava cercado. Ele veio do outro lado, estava cercado. Ele veio de trás, estava cercado. Pastor, por quê? Porque quando Deus fala, não vai entrar, não entra. Quando Deus fala, não vai acessar, não acessa. Está descendo blindagem para tua casa. Está descendo revestimento para tua casa. Está descendo proteção, armadura espiritual. Eu vou usar a frase de Zacarias. Ele disse, da mesma forma, o Senhor fará com Judá. Vai cercar com muro de fogo. Vai cercar com muro de fogo. Vai cercar com muro de fogo. O muro de fogo vai cercar teu casamento. O muro de fogo vai cercar teus filhos. O muro de fogo vai cercar teu ministério. O muro de fogo vai cercar tua casa. Vai te cercar. Tá gostoso até aqui, não tá? Deus vai jogar por terra, Deus vai calar a boca, Deus vai afastar. Deus não vai deixar entrar. Agora olha que lindo. O inimigo é inteligente. Pergunte por quê? Se não dá para atacar de perto, ele ataca de perto. Ele ataca com as mãos, com as palavras. Mas de longe, ele ataca com as flechas. Agora, vê se Deus tem resposta ou não tem. No versículo 32. Não entrará nesta cidade, nem nela se lançará flecha. Sabe o que ele está dizendo? Se ele te atacar de perto, ele não consegue. E se ele for querer mandar flecha, ele manda flecha. Mas eu quebro a flecha, corto o laço e fecho. Quebra a lança, corto o laço. Quem aguenta mais duas, diga amém. Eu deixei essa para ser uma das últimas de propósito. Versículo 29. Irmão, se não pegar essa, não está nem no osso. Acho que já foi cremado, não é possível. Além de tudo isso que Deus já respondeu,